Olá, tudo bem? Então vamos fazer uma rota aqui para a gente autenticar um usuário, tá? E aí a gente vem e continua os nossos testes de autorização. Antes de tudo, a gente consegue gerar os usuários por meio das factories, tá? Que a gente já tem no projeto, tá bom? Então, por exemplo, o User Factory, ele já vem preenchido, já agiliza para a gente esse processo. Então eu vou fazer aqui pelo próprio Tinker mesmo, então PHP Artisan Tinker. A gente gera só um usuário apenas, tá bom? Então vamos chamar aqui ó, o app models user factory. Fazer aqui um create, tá bom? Então o usuário ele foi criado com sucesso na base. Nosso Sequel Pro aqui para a gente ver nossa base. O usuário ele realmente foi criado aqui com sucesso, tá? Ó, por enquanto ainda não temos papel para ele, mas ele está aqui para a gente. A gente pode vir aqui no projeto. Vamos aqui nas rotas web. Eu vou criar aqui, vou copiar isso aqui, tá bom? Vou colar aqui e vou chamar de login. Esse login a gente vai fazer manual e é bom que você já pega esse conhecimento a mais aí, tá bom? Então eu posso chamar aqui o Alf. Eu posso até chamar o Alf da parte de Facades diretamente, tá? Esse cara aqui. E a gente consegue, por exemplo, fazer o login usando o método login. Esse método login ele espera que um usuário do tipo authenticable, tá? Então nosso model user ele já consegue fazer isso, tá? E você também consegue autenticar o usuário via um ID. Então login using ID. E aí se eu passar o ID 1, a gente vai ter a autenticação desse usuário recém-criado aqui no sistema, tá bom? Então vamos voltar aqui. Eu posso fazer um return redirect para... Eu vou mandar o usuário para home. Vou colocar aqui um apelido nessa rota base de home, tá? E aí aqui nesse arquivo home, aqui na pasta resources, views, welcome, eu vou só fazer um dump, @dump em alf e user, tá bom? Só para a gente visualizar o usuário autenticado. Então vamos aqui no projeto, vamos na home, a gente vai ver o dump ali com o nulo, tá? Tirar o zoom aqui, ó, está aqui como nulo, tá bom? E aí a gente pode vir aqui em /login. Beleza. Voltamos para cá. Deixa eu só tirar um pouco do zoom aqui, ó. Se você perceber, o user ele já foi autenticado para a gente, ó. Então é exatamente aqui em attributes. Você vai perceber que é o mesmo usuário, claro, como a gente já viu, só para mostrar que de fato é ele. Então eu tendo o usuário autenticado aqui, eu posso vir aqui em posts novamente. E se você perceber, automaticamente aqui pra gente, a gente já visualiza a parte de posts. Por quê? Não é só porque o usuário foi autenticado, mas porque a gente mudou aquela permissão do user can edit que estava false para true, tá? Então, se eu chegasse aqui, ó, por exemplo, em user can edit e colocasse false, agora, de fato, o false está corretamente sendo executado. Por quê? Porque eu preciso de uma premissa para que a autorização realmente funcione corretamente a chave de liga e desliga. Então, quem é essa premissa? Eu ter o usuário autenticado para saber, dado aquele usuário autenticado, se a minha permissão verdadeira ou falsa está funcionando corretamente, dados os testes que eu vou fazer. E aí, como eu comentei para ti que eu preciso do usuário autenticado, automaticamente o Laravel já injeta esse usuário em cada um desses gates para a gente. Então se eu fizer um DD, deixa eu fazer um DD nesse que a gente está utilizando por enquanto. Então em user, você consegue, por exemplo, visualizar as informações desse usuário aqui dentro. Para que isso é interessante? É bom, por exemplo, vamos supor, se você quer fazer uma gate que você tem um método dentro do model user, um método isAdmin, que vai retornar se o usuário é ou não admin, por exemplo, tá? Vamos até fazer esse exemplo aqui bem simples para a gente. Então, eu vou retornar, claro, evidentemente, este método. Esse método, evidentemente, também não existe no model user, tá? Então vai dar o erro aqui para a gente. E aí a gente pode, por exemplo, vir aqui no model user
E aí você poderia definir esse método aqui. Então, public function is admin. Vou retornar true, tá? Vamos indicar que ele é um administrador, então posso indicar o tipo do retorno aqui pra gente, que é um booleano, tá bom? E aí, ele sendo admin, passa pra gente. Ele não sendo, tá bom? Automaticamente a gente já tem o unauthorized. Então, esses tipos de teste de papel, você sempre pode se basear por meio do model user, tá? Então, esse model user você pode fazer os seus testes se o usuário tem acesso a determinado papel, se o papel do usuário ele tem determinada permissão e assim por diante, tá? Então, nessa aula é isso, vamos à próxima aula para a gente entender o porquê do segundo parâmetro do método authorize ali para a gente e também entender mais um método global dentro do Gates aqui também que facilita justamente esse pensamento se o usuário é admin ou não para você já ficar inteirado nessa parte. Então, vamos lá.